direto no fogo, você vai ver que o calor chega rapidamente à sua mão, ou pegar uma colher de madeira e colocar diretamente no fogo, e você vai ver que o calor demora a chegar na sua mão. Por quê? Existem materiais que são condutores e existem materiais que são isolantes. Então, nesse caso, nós temos materiais que conduzem energia facilmente e temos materiais que dificultam a passagem dessa energia, que nesse caso nós estamos falando de energia térmica. Quem são os condutores? São materiais nos quais o processo de condução de calor é acentuado, ou seja, a propagação de calor ocorre rapidamente. Por exemplo, quando você pega uma maçaneta em algum lugar onde o ar-condicionado está ligado há muito tempo, você vai pegar nela e vai falar que a temperatura dela ela é menor do que os outros bens que estão dentro daquele local, né? Você pega nela e vai falar assim, nossa, a maçaneta está fria. Mas na verdade ela está à mesma temperatura de que os outros objetos dentro daquela sala, né? Por que isso? Por que você sentiu que a maçaneta está mais fria? Porque ela tem a capacidade de transferir energia mais rápido para a sua mão. Quando você pega, por exemplo, uma colher que estava no fogo há muito tempo e pega nela, ela queima a sua mão rapidamente, porque ela transferiu energia rapidamente para a sua mão. Esses tipos de materiais a gente chama de condutores. Então, geralmente, todos os materiais metálicos, eles são bons condutores. Joia? E aí nós temos os principais, são os metais, mas nós temos a água, não na sua fase natural ou na sua fase quando ela está em uma fase em que ela foi alterada, eu consigo falar que ela é uma boa condutora de energia, né? Nesse caso a gente está falando de energia térmica, independente do tipo, ela vai ser boa condutora, né? É claro que uma água que ela é modificada, como as águas que chegam na nossa casa, ela é uma boa condutora tanto de energia térmica como de energia elétrica, né? No terceiro ano a gente vai estar vendo melhor isso, ok? Então, condutores são materiais que têm a capacidade de transferir energia rapidamente. E quem são isolantes? São materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor, né? Pode ocorrer um pouquinho ou nenhuma, né? E aí, por isso que nós temos alguns materiais que eles dificultam a passagem desse calor. Quando você pega, no mesmo exemplo que eu dei da sala, se você pegar em qualquer material que for tipo madeira, ele vai dificultar a transferência de energia para a sua mão. Então, quando você toca na madeira de uma mesa, por exemplo, e toca na maçaneta, você fala que a maçaneta está gelada, ou seja, ela está fria, enquanto que a mesa, que é de madeira, ela não está fria. Mas, na verdade, os dois estão à mesma temperatura. Só a transferência de energia para a sua mão é que ocorreu na maçaneta muito rápido e na madeira, que não é boa condutora, ele vai ocorrendo de uma forma bem devagar. Ou ela vai acabar isolando e não transferindo energia para a sua mão. E aí nós temos vários materiais que são considerados isolantes. A madeira, o isopor, o plástico, a borracha, e aí temos o vidro. Outros materiais eles também são condutores. A madeira seca nesse caso, tá? Porque a madeira ela verde, ela também conduz energia, né? Se uma pessoa ela tentar ver outra pessoa tomando choque e tentar tirar aquela pessoa com um pedaço de madeira, madeira verde, ela vai tomar o choque juntamente com aquela outra pessoa que estava ali tomando choque. Já aconteceu, né? Eu já vi um vídeo assim e a pessoa tomou um choque também. Então, quando ocorrer, você tem que lembrar que a madeira seca é que ela é um isolante, ela não transfere energia para os outros corpos. Joia? Seguindo. Então, já vimos a condução, vamos para a convecção térmica. É o processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação das massas líquidas ou gasosas, né? Então, a gente vai falar aqui, a condução a gente falou de
Meios sólidos. Aqui a gente vai falar de meios líquidos ou gasosos. Então, toda vez que a gente falar da convecção térmica, vai ocorrer nos líquidos ou nos gases. E essas massas elas vão trocando de lugar conforme o processo vai ocorrendo. Vamos seguir um pouquinho para a gente tentar entender esse processo. Então, vou lembrar que nesse caso ele sempre vai ocorrer nos líquidos e gases. Quando, por exemplo, a gente fala, olhamos para a nossa geladeira, nós temos lá em cima um congelador. Esse congelador geralmente ele está a uma temperatura mais baixa, né? E por que ele fica em cima e ele não fica embaixo? Porque nesse caso, o ar frio ele é mais denso. O que significa mais denso? Vamos pensar com que ele seja mais pesado, tá? Aquilo que é mais pesado, ele tende a ir para o fundo, né? Se a gente estivesse falando de um líquido. Nesse caso, a gente está falando de um gás, né? Então, ele tende a ir para baixo. Então, o ar frio do congelador, ele é mais pesado, mais denso, então ele vai descer. Ele vai descer, como a gente está vendo aqui na nossa setinha azul aqui, ó. É o ar frio que está descendo, ok? Esse ar frio ele está descendo. Enquanto o ar quente que está aqui embaixo, ele, por ser menos denso, ele começa a subir, ok? Então, esse movimento cíclico que a gente vê aqui, a gente vai chamar ele de um processo de propagação de calor por convecção. Então, a convecção é o quê? Essa mudança de massa, mudança de massa cíclica, onde o calor, onde as massas de gás ou de líquidos mais frias vão tender a descer e as massas de líquidos ou gás mais quentes, eles tendem a subir. E aí dentro da sala nós vimos alguns exemplos. Um deles foi o ar-condicionado, né? Que eles sempre são colocados em cima, porque as massas de ar frio que saem do ar-condicionado, elas tendem a descer, e aí elas refrescam o ambiente, enquanto as massas de ar quente que estão embaixo, elas começam a subir. Outro exemplo são os aquecedores, que são colocados embaixo. Os aquecedores geralmente são colocados embaixo. Aqui em Rondônia a gente não tem, mas na região sul eles são colocados na parte de baixo. E aí, por que eles são colocados embaixo? Porque o ar quente ele sobe, tende a subir, e aí ele aquece toda